Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Bernardo Lourenço e a nossa Revista Audiolab está no ar. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é a Amanda Augusto. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo! Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje, nossa revista traz 2 alertas, um sobre o perigo do consumo exagerado dos alimentos ultraprocessados e o outro a relação entre o uso excessivo de telas e casos de ansiedade. Também vamos descobrir o que é o racismo ambiental e te convidamos para um passeio sonoro pelo estádio do Maracanãzinho. Você já ouviu falar em racismo ambiental? Com as mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos, acarretando altas temperaturas e fortes chuvas, aos poucos se percebeu que as pessoas mais atingidas por esses eventos são as que fazem parte de grupos sociais mais vulneráveis. Nossa repórter Carolina de Vasconcelos nos traz mais informações sobre o racismo ambiental e como ele afeta as populações que moram em áreas mais carentes. Vamos conferir? No início de 2024, o Rio de Janeiro foi atingido por fortes chuvas, que causaram enchentes e devastações pelo estado. As áreas mais atingidas foram a zona norte da capital e municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belfor Roxo. As favelas e periferias são impactadas pelas chuvas de forma desigual em relação a outras áreas do estado. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que desastres como esse evidenciam o racismo ambiental. Qual é a cor da maioria das pessoas que moram nos bairros e periferias, que não tem árvores, com um sistema de escoamento de chuva e saneamento precário, com moradia que não é digna. Também não é natural que esses lugares tenham ali a maioria da sua população negra. Isso faz parte do que a gente chama e define de racismo ambiental e os seus efeitos nas grandes cidades. Esse termo, ele já vem sendo usado ali desde a década de 80, que ele ganha força nos Estados Unidos, mas também muitos ativistas brasileiros e outros sempre têm falado sobre as vulnerabilidades de certas pessoas e onde essas pessoas moram. O termo racismo ambiental não quer dizer que apenas as populações negras e pobres são afetadas pelos eventos climáticos. Ele significa que estas pessoas são desproporcionalmente impactadas por esses eventos devido às suas condições sociais. De acordo com o Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 69% da população da Baixada Fluminense se declara preta ou parda. Nessa mesma região, o verão é marcado por episódios climáticos contrastantes, chuvas fortes e altas temperaturas. Nas cidades com pouca arborização, o calor é ainda mais intenso, afetando a qualidade de vida dos moradores. A organização não-governamental Casa Fluminense elaborou o Mapa da Desigualdade, que reúne diversos indicadores socioeconômicos dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o relatório de 2023, a arborização urbana de alguns municípios da Baixada é muito inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O estudo realizado pela OMS recomenda 36 metros quadrados de área verde por habitante, o equivalente a 3 árvores. Em São João de Meriti, a situação é a mais grave. O total de área verde não chega a 1 metro quadrado por habitante no município. Com a escassez de cobertura vegetal, os grandes centros urbanos sofrem com o aumento das ilhas de calor. Moradores também sofrem com o calor intenso no município de Duque de Caxias. Os estudantes Rafael Batista e Joyce Costa relatam problemas recorrentes em todo início de ano em seus bairros. Aqui todo mundo ligando o ar ao mesmo tempo, no calor, e aí acaba caindo a luz. Já teve vez de eu ficar 3 ou 4 dias sem luz, justo porque muita gente estava ligando o ar, muita gente estava precisando, e aí piora tudo, né? Porque aí não é só o calor que está atrapalhando, e sim que você não tem acesso nem à luz. Todo verão tem queda de luz que dura por horas e tem muita enchente. As chuvas de verão, até mesmo acho que dura pouco tempo, já é suficiente para alagar as ruas. Eu moro em um morro, então não passo por esse problema, mas meus vizinhos do início do morro, recentemente inclusive, perderam móveis e eletrodomésticos porque enche bastante. Nas áreas negligenciadas pelas políticas públicas, o racismo ambiental também se manifesta através da falta de saneamento básico e da coleta de lixo. Segundo dados divulgados pela Casa Fluminense, entre 2021 e 2022, cerca de 48 mil casas foram danificadas ou destruídas por conta de eventos relacionados às fortes chuvas no estado. Os maiores números foram recolhidos no município de Mesquita, que teve cerca de 13.300 moradias afetadas pela chuva.
A pesquisa também indica que a cidade com mais registros de pessoas afetadas pelas chuvas em 2021 e 2022 foi Nova Iguaçu, com cerca de 960 mil registros. Desde outubro do ano passado, os rótulos dos alimentos mudaram na tentativa de ficar mais claro para o consumidor o que de fato existe nos produtos e as quantidades. Quando falamos de alimentação saudável, sabemos que os ultraprocessados são os grandes vilões. Nosso repórter Jonatas Rocha conversou com um nutricionista e tirou todas as dúvidas sobre os alimentos industrializados como biscoitos, sorvetes, refrigerantes e salgadinhos de pacote. Vamos ouvir? Nos últimos anos, outro inimigo chegou para assombrar a saúde dos brasileiros. Esse vilão é conhecido como alimentos ultraprocessados. Mas, aliás, vocês sabem o que são eles e quais são seus malefícios? Os alimentos ultraprocessados são alimentos industrializados que passaram por diversas etapas de processos industriais, como, por exemplo, conservantes, corantes, aromatizantes, emulsificantes e outros aditivos químicos, que fazem os alimentos terem mais durabilidade, aparência e gostos melhores. Eles, além de serem pobres em nutrientes, apresentam um enorme índice de gordura, óleo e sódio, que em um nível elevado pode acarretar em várias doenças. O nutricionista Gustavo Henriques nos explica os riscos do consumo excessivo desses alimentos. Isso pode causar uma série de problemas, como, por exemplo, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que seria hipertensão, diabetes, obesidade de maneira geral. Então, esse é o principal problema do consumo alto de ultraprocessados, porque são alimentos que são ricos em nutrientes que não são tão legais para o nosso corpo, como, por exemplo, o sódio e açúcar. Tanto que, hoje em dia, se a gente olhar a nova rotulagem nutricional, a gente vai ver muitos alimentos que tem aquela marca, de rico em sódio, rico em açúcar, rico em açúcar adicionado, no caso, Porque realmente isso pode causar muitos problemas de saúde pra gente se a gente consumir em excesso. Segundo o estudo feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, nos últimos 10 anos, o Brasil enfrentou um aumento de 5,5% no consumo de alimentos ultraprocessados. O estudo ainda indica que mulheres, pessoas brancas, adolescentes, pessoas com maiores rendas e moradores de áreas urbanas são os que mais consomem ultraprocessados. Uma grande preocupação é em relação à saúde das crianças. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, feito entre 2019 e 2020, mostrou que 80% das crianças de até 5 anos consomem alimentos ultraprocessados com frequência. Gustavo alerta sobre o perigo desses alimentos na formação dos mais jovens. A gente sabe que as crianças são muito suscetíveis a consumir ultraprocessados porque muitas vezes estão associados a personagens de desenhos animados que ela já gosta. A gente sabe que a criança está em fase de desenvolvimento, então ela precisa de realmente ter uma alimentação muito adequada para poder crescer de maneira saudável. Então, quando ela consome alimentos ultraprocessados, muitas vezes eles não têm a quantidade de vitaminas, minerais e nutrientes de maneira geral que ele precisa para poder crescer bem, crescer saudável sem nenhuma complicação futura. Então, pode acabar fazendo o sentido contrário, com que ele tenha diversas doenças crônicas futuramente, como, por exemplo, obesidade, hipertensão e diabetes. Quando não, ele pode acabar tendo um déficit nutricional que pode causar outras doenças futuras. Então, é muito importante a gente realmente prestar atenção em como esses ultraprocessados estão sendo ofertados para as crianças. Eu sei que é muito difícil a gente realmente cortar 100% dos ultraprocessados que entram na nossa casa, mas a gente consegue diminuir de maneira significativa para que se tenha uma saúde mais prolongada, que essa criança tenha um crescimento melhor e que futuramente se torne um adulto muito mais saudável. Gustavo também ressalta a importância de um maior cuidado na alimentação dos idosos. O trabalho de redução de ultraprocessados para os idosos é mais complicado, Primeiramente porque o idoso por si só ele já tem uma saúde um pouco mais frágil, um pouco mais delicada, precisa de alguns nutrientes a mais. Isso por si só já é uma problemática. Então, isso associado ao alto consumo de ultraprocessados só vai piorar a saúde desse paciente. Então, a gente precisa de prestar muita atenção nisso também, para que a pessoa idosa prolongue a vida dela o máximo possível e que tenha uma saúde cada vez mais longeva. Sabendo das dificuldades de fazer a transição de alimentos ultraprocessados para os alimentos naturais, Gustavo compartilha algumas dicas valiosas para buscar uma alimentação mais balanceada e mais saudável. Primeiramente, a gente pode fazer práticas de
educação alimentar e nutricional. O que é isso? Você, aos pouquinhos, ir apresentando alimentos que a pessoa diz não gostar, sem experimentar, ou então, às vezes, apresentar uma nova maneira de preparação de um alimento in natura, que a pessoa fala, eu não gosto, por exemplo, de peixe. Mas como é que você comeu peixe? Eu comi peixe cozido. Tá, mas você já comeu peixe assado? Vamos fazer uma dinâmica para apresentar esse peixe para você de uma outra maneira que você possa gostar? Então, é basicamente você fazer práticas de educação alimentar e nutricional, né, para poder trazer esses tipos de alimentos para a vida da pessoa de maneira natural, aos pouquinhos. Não vai ser de um dia para o outro, mas vai ser aos pouquinhos que a pessoa vai começar a aceitar aquilo dali. No caso das crianças, né, a gente tem que fazer de maneira mais lúdica mesmo. No caso, o ideal seria com brincadeiras, né, você transformar os alimentos em um grande parque de diversão que a criança vai comer e se divertir ao mesmo tempo. Não necessariamente você precisa fazer com que a criança mexa com alimentos. Você pode fazer com que algumas brincadeiras que representem grupos alimentares, que a criança vai olhar aquilo dali e vai lembrar depois, na hora que ela realmente estiver comendo, e vai ser tudo uma grande brincadeira. Embora seja de fácil acesso e mais atrativo, os alimentos ultraprocessados representam uma ameaça à saúde pública e o consumo excessivo causam uma série de doenças crônicas. Com isso, é de extrema importância a conscientização do consumidor sobre a escolha do alimento, tendo o rótulo e optando por alimentos benéficos à saúde, e uma regulamentação das indústrias alimentícias, que impulsionam a prática do agronegócio e o consumo de alimentos pouco saudáveis através do marketing. Boas dicas para a gente tentar ter uma alimentação mais natural e nutritiva e ainda mais barata. E o nosso próximo tema ainda é saúde, mas dessa vez a mental. As telas dos smartphones estão cada vez mais presentes na nossa vida, nos conectando com as redes sociais diversas. O que poderia parecer uma simples distração e divertimento pode acabar gerando ansiedade em muitas pessoas. Nossa repórter Yasmin Cavalcante conversou com uma psicóloga que falou sobre o assunto e deu dicas para o uso equilibrado da tecnologia. Vamos conferir? Quem nunca sofreu por antecipação ao pensar em algum compromisso que seria importante no dia seguinte, seja por uma prova ou por aquela temida entrevista de emprego? A ansiedade é uma emoção normal, inerente ao ser humano, ao nos encontrarmos diante de situações que nos causam medo ou preocupação. Porém, em excesso, ela pode se tornar um transtorno, trazendo problemas psicológicos e físicos, paralisando nossas atividades diárias. Preocupação constante sem motivo aparente, perda de sono, aumento ou diminuição do apetite, taquicardia, estresse elevado, irritabilidade e cansaço são alguns dos sintomas que podem surgir. E numa sociedade cada vez mais dinâmica, com diversos estímulos para captar nossa atenção, o uso das redes sociais pode causar gatilhos para quem já sofre do distúrbio de ansiedade. Segundo a psicóloga Larissa Cerutti, o tempo de tela gasto principalmente nessas redes está ligado ao aspecto disfuncional da ansiedade, gerando também o Fear of Missing Out, FOMO, que é o medo de ficar por fora do que está acontecendo. O principal ponto é a comparação, que quando a gente está ali diante das vidas perfeitas, né, das redes sociais, do Instagram, do TikTok, a gente alimenta muito esse sentimento de inadequação, dá uma reforçada na baixa autoestima, e isso dá uma reforçada nesse sentimento de ansiedade, né, de estar sempre buscando chegar naquele lugar, e aí entra com essa pressão estética, né, de uma maneira geral. Também tem muito a FOMO, que é uma coisa que está sendo bastante falada hoje em dia, a galera está entendendo um pouco mais sobre isso, que é essa sensação de estar perdendo experiências, de estar perdendo sensações, de estar perdendo tempo de vida, que vem muito atrelada a esse olhar, né, que a gente tem da vida do outro, e aí poderia ser melhor, podemos viver mais coisas, e aí acaba que a gente tem essa sensação de inadequação e que a gente poderia viver mais coisas. Cerutti destaca também o surgimento da culpa atrelada a esse volume de tempo gasto nas redes com a questão social de produção, principalmente entre os jovens. E uma coisa que eu vejo muito chegar, né, dentro do nosso nicho, vamos dizer assim, que é jovens entre 18 a 35 anos, os jovens adultos, é essa sensação da falta de produtividade. A gente está muito naquela de que nós temos que produzir o tempo inteiro, nós temos que ser úteis o tempo inteiro, e essa corrida, né, de estar sempre produzindo, quando a gente entra nesse ponto de tô rolando feed, tô 1 hora no TikTok, isso dá essa sensação de falta de produtividade, e aí entra um sentimento de culpa junto com isso.
Na pesquisa realizada neste ano pela Kepios, consultoria estratégica especializada em análise sobre o uso e comportamento das pessoas nos meios digitais, o brasileiro fica o quádruplo do tempo nas telas em relação aos japoneses, uma média de 3 horas e 37 minutos por dia. Nesse relatório, vemos também que o WhatsApp é utilizado por 93% dos brasileiros, entre 16 e 64 anos. Em média, ficamos um dia por mês conectados. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que o Brasil é o país com maior predominância de transtornos de ansiedade do mundo. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, houve um aumento de 25% nas taxas de ansiedade e depressão, no aspecto global. E as crianças e adolescentes são mais suscetíveis a esse diagnóstico, por fazerem o uso dos meios digitais cada vez mais cedo. O estudo realizado pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil em 2023 divulgou que 95% da população entre 9 e 17 anos é usuária da internet no país, e o principal meio de entrada é o celular. Larissa Cerutti destaca como pode ser prejudicial para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, para além da ansiedade. O excesso de tela pode impactar negativamente o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes de diversas maneiras. Pode prejudicar o sono, causar problemas de visão, levar ao isolamento social, afetar o desempenho acadêmico e até mesmo influenciar negativamente o desenvolvimento cognitivo e emocional. Por quê? Porque muitas vezes a gente se entende muito durante as brincadeiras, durante a interação com o outro. Você aprende muitas coisas que fazem parte do seu desenvolvimento emocional, fazem parte do desenvolvimento saudável, cognitivo da criança, que vai desde você entender quando você ganha, quando você perde, quando você é solícito ou não com o outro, ajudar o coleguinha. Então, tudo isso faz parte de valores que se aprendem de uma maneira muito assertiva durante esses jogos, essas brincadeiras, essa interação social. E quando isso sai, é um pouco mais difícil a criança adquirir esses ensinamentos na internet, quando aquilo está muito longe da realidade, dessa parte humanizada da brincadeira. E será que podemos usar a tecnologia a nosso favor? Tanto aos conteúdos que agregam o nosso desenvolvimento, quanto aos que reforçam comportamentos negativos, Cerutti afirma que tudo é uma questão de limites ao usar esses dispositivos. Então, eu sempre acho que o ponto de equilíbrio, a gente dá uma moldada naquilo que a gente consome, entender que a vida real existe, que a vida real nós que fazemos e é muito o que nós sentimos no dia a dia. Então, acho que o equilíbrio entre esses dois extremos é o que pode nos ajudar a viver bem e usar a internet como nossa aliada nesse processo. Assim, o acompanhamento dos pais para esse público jovem, o uso consciente e moderado pelos adultos é essencial para agregar conhecimentos e outras facilidades para o dia a dia sem causar danos à saúde, principalmente acarretar distúrbios emocionais. Aqui na revista fizemos uma contagem regressiva para as Olimpíadas, conhecendo um pouco mais dos esportes que fazem parte da competição. O Audiolab transmitiu a narração de várias disputas que aconteceram em Paris e tivemos nosso programa esportivo Bem Alunos e especial diariamente trazendo os resultados, comentários e reflexões. E, para fechar esse ciclo, hoje o nosso passeio sonoro te leva para conhecer o estádio do Maracanãzinho, na zona norte do Rio. Palco de grandes competições esportivas e shows de música, quem conta tudo para a gente é o repórter Guilherme Rezende. O ano de 1954 foi histórico para o povo brasileiro. A morte do então presidente Getúlio Vargas e a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo após o Maracanazo pairavam sob o imaginário coletivo. Neste mesmo ano, foi inaugurado um dos palcos mais importantes da cultura e do esporte do Brasil, o Maracanãzinho. Localizado no complexo do Maracanã, com capacidade de acomodar cerca 11.800 pessoas e com uma quadra multiuso de vôlei, basquete, handebol e futsal, o ginásio também foi cenário de shows emblemáticos.
O Festival Internacional da Canção, de 1966 a 1972, quando surgiram cantores como Gilberto Gil, Tom Jobim, Maria Bethânia, entre outros, e o icônico show de fevereiro de 1974 do grupo Secos e Molhados, que bateu recorde de público nacional em apresentações musicais até então, são alguns dos exemplos da sua importância cultural. Também conhecido como ginásio Gilberto Cardoso, o Maracanãzinho recebeu esse nome em homenagem ao ex-presidente do Flamengo, que morreu após assistir a uma emocionante final de basquete em que seu clube foi campeão. O espaço foi palco de diversos momentos marcantes do esporte internacional, com destaque para o Campeonato Mundial de Basquete Masculino em 1963, quando a seleção brasileira venceu a Iugoslávia por 90-71, e o Campeonato Mundial de Voleibol Masculino em 1990. Além disso, foi palco do primeiro Mundialito de Vôlei em 1982, onde foi realizado o primeiro saque Jornada nas Estrelas. Para celebrar os 70 anos do local, o estudante de jornalismo Eduardo de Souza conta um pouco das suas memórias no tradicional ginásio. E a memória mais marcante que eu tenho no Maracanãzinho, sem dúvida, foi o título do Flamengo da Liga das Américas de basquete 2014. Foi contra o Pinheiros, de São Paulo. Foi um jogo muito apertado. A gente ganhou por uma diferença muito pequena de pontos. E foi muito marcante porque foi o primeiro título da Liga das Américas do Flamengo. E o Flamengo conquistou esse título e logo depois partiu para ser campeão mundial contra o Maccabi Haifa também em 2014. Então, a minha memória mais marcante, sem dúvida, foi essa, né? O título da Liga das Américas contra o Pinheiros em 2014, que foi o primeiro título do time. Em 2003, o Maracanãzinho entrou em reformas em preparação para os Jogos Pan-Americanos de 2007. As obras custaram 90 milhões de reais e trouxeram diversas melhorias para os visitantes. Ar-condicionado central, placar de 4 faces, novo sistema de som, cúpula permitindo a iluminação natural durante o dia e novos assentos foram algumas das adições à estrutura. Eduardo comenta sobre o que mais gosta no ginásio. E o que eu mais gosto no Maracanãzinho é o acesso, né? Ele é perto da minha casa e ele é acessível mesmo para quem não mora na Tijuca, né? Porque tem várias linhas de ônibus, você pode chegar de trem, você pode chegar de metrô, então ele é um ginásio muito acessível, ele é um ginásio confortável e muito organizado, assim. Ele é grande o suficiente para ter um público muito bom, tem ar-condicionado, então ele tem toda uma infraestrutura ótima para receber jogos e ele é extremamente acessível. O Maracanãzinho atualmente é utilizado pela seleção brasileira e pelo Flamengo para jogos de basquete e voleibol. E nossa programação está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo o que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face e no YouTube é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Obrigado pela companhia e até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.